Oi, pessoal, como vão? Tomara que estejam todos bem. Nós vamos começar, então, a falar sobre a nossa matéria, centro cirúrgico. Eu vou iniciar com uma revisão e depois a gente já passa para a matéria de hoje, porque a nossa matéria, ela é muito teórica, então a gente vai fazendo revisão, tá bom? Então, nós falamos na última aula sobre o centro cirúrgico. Nós falamos que o centro cirúrgico, nós falamos sobre o que é. Nós falamos que é uma área especializada bem complexa. Vou tentar entrar de novo, porque não entrou. Isso. Agora vocês vão ver. Então, nós começamos a falar, né, que o que é, nós começamos pelo conceito do que é o centro cirúrgico, falando, né, olha aqui, que ele é uma área especializada e bem complexa, que ele não tem só uma sala, né, ele é um conjunto de áreas, para quê? Para intervenções cirúrgicas, né? A gente falou também aqui, ó, sobre a localização dele, que ele entra independente de trânsito de pessoas e de materiais, e está próximo a vários departamentos, né? A pronto-socorro, ele tem que ser de um jeito que todas as áreas, as alas, possam, se precisar de intervenção, ela tem comunicação com ele. Então, quais são as áreas do bloco? Nós falamos que não tem a não restrita, a semi-restrita e a restrita. Não restrita é que o trânsito de pessoas é controlada e de circulação livre. Então, lá é de circulação livre. A semi-restrita exige um uniforme privativo, né? Nessa área ocorre uma circulação de pessoal e de equipamentos, mas é mais restrito. E a restrita, ela é privativa, apenas do centro cirúrgico. Nós falamos também sobre a divisão do centro cirúrgico, que os vestuários, eles encontram dentro do centro cirúrgico, né, vestiários, que é os vestuários, né, de trocar a roupa. Tem o masculino e o feminino, e acontece para a troca, principalmente, tem que ter para os acompanhantes da trocando de roupa, não é isso? Tem a secretaria, que é destinada ao posto de enfermagem, é um local para evolução burocrática, o que aconteceu, né? A enfermagem, se teve alguma intercorrência naquela cirurgia, a enfermagem ou o técnico vai evoluir, né? Todos evoluem. Posto de enfermagem, né? A gente falou sobre o tamanho, o que tem que ter nele, que é o lavabo, para lavar as mãos, né? Tem os leitos, mas nem todo, é o que eu falei na última aula, nem todo centro cirúrgico, ele é grande para caber 50 leitos, né? Depende do número de sala e da sala pós-cirúrgico, né? Que às vezes é muito pequeno e não suporta muitos leitos. O equipamento móvel tem a mesa de cirurgia, acessório, mesas de inox, aspirador de pressão, suporte de lixo, de pedal, né? Eletrocardiogramas. Isso são vários materiais que a gente tem, principalmente destinado a quê? A cirurgia. A gente tem os kits para RAC, peridural, da geral, nós vamos, cozinha, eu falei na última aula, que nós vamos falar sobre essas anestesias, os extensões de látex, as máscaras, recipiente para material pérfuro cortante, pomada e etc. Tem a sala de recuperação, que eu falei com vocês, pós-cirúrgico, pós-anestésico, para recuperação, mas tem certos centros cirúrgicos que não são grandes e não suportam muita gente. É localizado próximo à sala cirúrgica e perto do posto de enfermagem, porque se um paciente passar mal, a enfermagem está de olho.
nós falamos do tamanho e falamos também da DML, o que é o depósito de material de limpeza, né? Como que ela falamos sobre a cirurgia em si, o que é um tratamento de uma lesão, né? É realizado no centro cirúrgico de um hospital. Quais são os tipos de cirurgias de urgência? A gente tem a emergência, isso vocês têm que saber na ponta da língua, a diferenciação de emergência, urgência e eletiva. Primeiramente, eletiva, pode esperar, pode agendar, pode marcar. E qual a diferença da urgência e emergência? A emergência, a gente sempre acha que a urgência que é rápida. Não, a emergência é mais rápida do que a urgência. Não pode, a emergência não pode esperar. E a urgência, o que? Ela pode esperar de 24 a 30 horas. Qual que é a finalidade, então, né? Diagnóstico exploratório de uma cirurgia, ela tem as finalidades: diagnóstico exploratória, curativa, reparadora, reconstrutora e paliativa. Isso vocês têm que saber, não é mesmo? Esses são os tipos e a finalidade da cirurgia. Classificações da cirurgia, né? Que a gente tem as classificações também. Elas podem ser limpa, ela pode ser potencialmente contaminadas ou contaminadas. A gente tem essa diferenciação. Essa a gente está falando sobre a classificação da cirurgia em si. Então, nós temos as limpas, que é os tecidos estéreos, de fácil descontaminação, não tem muita contaminação, não tem exudato, não tem. São cirurgias que não há penetração dos tratos digestórios, respiratórios e urinários. Agora, potencialmente contaminadas, você já entra no gastrectomias, redução de fratura exposta, né? E as contaminadas, é aquela que tem pus, purulenta. A gente não fala pus, a gente fala ferida purulenta, por favor. E nós temos também a séptica e infectadas. A penetração do trato biliar, urinário, né? E as infectadas, com os tecidos da presença de secreção purulenta. Essa foi a última aula nossa. Agora, nós vamos falar sobre a equipe cirúrgica. Né? Nós vamos falar sobre a dinâmica de trabalho, como que é. Essa é a matéria nova, tá? Nós vamos começar a falar sobre ela, tá? A partir daqui é matéria nova, ok? Nós fizemos uma revisão e daqui por diante nós vamos ter matéria nova. Então, o que é uma equipe cirúrgica? Equipe do centro cirúrgico, ela é composta por diversos profissionais. Quem são eles? Anestesista, cirurgião, tem uns que tem o instrumentador, mas às vezes o próprio instrumentador cirúrgico é o técnico, porque antigamente tinha diferença, quem fazia só o instrumentador cirúrgico não era técnico, hoje não, hoje você faz técnico e faz a especialização de instrumentador cirúrgico. Nós temos o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, hoje o auxiliar de enfermagem também, não existe mais o curso de auxiliar de enfermagem, existe o curso de técnico de enfermagem. Por quê? Porque ele é mais aprofundado, né? E o auxiliar de enfermagem tem alguma diferença do técnico? Não, a experiência é a mesma, só que hoje não tem curso mais de auxiliar de enfermagem. Muitos auxiliares de enfermagem sabem até mais do que um técnico de enfermagem, até mesmo que um enfermeiro, né? Pela vida, pela longa data de trabalho. Eu falo que o que a gente tem de vida, do que a gente já aprendeu, né? Podendo ou não entregar a equipe e auxiliar administrativo. Quais são, então, as atribuições de um técnico de enfermagem? Aqui, sim,
né, dentro de um centro cirúrgico, tá bom? Ele tem que cumprir normas e regulamentos da instituição que coloca para ele. Tem como nome o Código de Ética do Profissional do Corém, receber o paciente no centro cirúrgico, participar de reuniões com líderes quando solicitado, participar de treinamentos e programas de desenvolvimento oferecidos, manter a ordem e limpeza do seu ambiente de trabalho, né, principalmente quando a gente não pode trabalhar, principalmente a gente tem que ter cuidado num centro cirúrgico com contaminação, ok? Zelar pelas condições ambientais de segurança do paciente e da equipe multiprofissional, zelar pelo correto manuseio de equipamentos, estar cientes das cirurgias marcadas para a sala da sua responsabilidade, priorizar os procedimentos de maior complexidade conforme a orientação do enfermeiro, prover a sala de operação, que é o SO, sala de operação, com material e equipamentos adequados, de acordo com cada tipo de cirurgia e necessidades individuais do paciente descrita no planejamento da assistência realizado pelo enfermeiro assistencial do centro cirúrgico. Remover a sujidade dos equipamentos expostos e da superfície, principalmente, levando em considerações as orientações dadas pelo setor. Verificar a limpeza de paredes e do piso da sala de operação, verificar o funcionamento da iluminação, né, da sala de operação, tomar providência sobre a manutenção de temperatura adequada da sala, auxiliar na transferência do paciente de uma maca para a mesa cirúrgica, certificando que tudo correto, o posicionamento de catéteres, sondas, se está fechada, as sondas, às vezes, fecha, você fecha o soro no equipo na hora para passar, né, para não haver retorno, e você tem que lembrar que você tem que abrir. A sonda, a mesma coisa, às vezes você pode fechar, você tem que lembrar que você tem que abrir. Auxiliar no correto posicionamento para o ato cirúrgico. Notificar o enfermeiro responsável sobre os possíveis intercorrências, utilizar corretamente equipamentos, materiais permanentes, descartáveis e roupas, auxiliar o anestesiologista na indução, reveição e procedimento anestésico, e principalmente a não contaminação, a gente tem que preocupar isso muito, tá? Preencher corretamente todos os impressos pertinentes, comunicar ao enfermeiro defeitos de equipamentos e materiais, porque na próxima cirurgia, se tiver, o material tem que estar em bom uso. Ou então saber que não pode marcar alguma cirurgia porque não tem material adequado para fazê-lo. Controlar materiais, compressas e gases como fator de segurança para o paciente, porque às vezes pode acontecer até de esquecer, né, gazinha dentro de pacientes. E isso a gente tem que estar muito atento. Abrir os materiais estéreis dentro das técnicas assépticas. Isso nós vamos aprender também, quais são as técnicas assépticas. Solicitar a presença do enfermeiro sempre que necessário, pode chamá-lo. Encaminhar peças, exame e outros tipos realizados no transcorrer da cirurgia. E auxiliar na transferência do paciente da mesa cirúrgica para a máquina. E realizar também a desmontagem do quê? Da sala de operação. E quais são as atribuições de um circulante da sala? O circulante da equipe, ele é responsável por preparar a sala de cirurgia. Pelo auxílio da equipe, pelo preparo, saber quais materiais vai precisar, se precisar de mais, pedir para pegar aí onde que está, né? Ele também deve recepcionar, principalmente, não esquece, isso é matéria e isso é
Isso cai demais em concurso. Qual que é as atribuições do circulante? Principalmente, ele deve recepcionar o assistir o paciente. Então, qual que é a função principalmente? Ele é responsável por preparar a sala de cirurgia, recepcionar e assistir o paciente. Quais são as atribuições do circulante interno? Vamos continuar. Verificar diariamente as salas de cirurgia e o estoque geral dos materiais, preparar a sala seguindo a técnica de limpeza, equipar a mesa de anestesia, receber o paciente, conferir o prontuário. Se é dele, abre, é dele mesmo, vamos olhar, que pode ser de outro, né? Posicionar o paciente na mesa com anestesia ou cirurgia, providenciando coxins, suporte, se necessário. Verificar se o paciente porta algum objeto a ser removido, por exemplo, não pode entrar com anel, brinco, colar, não pode pedir para removê-lo, né? Verificar se o preparo pré-operatório foi feito, ele que verifica isso, executando a tricotomia, se necessário, a retirada dos pelos. Explicar ao paciente, quando estiver consciente, o que está fazendo com ele, se é um direito dele, né? O que está fazendo com ele, o que vai ser feito, pode ficar tranquilo. Se você tiver dúvida, pode me perguntar. Isso dá uma segurança para o paciente muito grande. Ajudar o instrumentador na montagem da mesa, colocar a placa neutra de bisturi elétrico, com gel na região muscular, fornecer o material antes e durante o processo de cirurgia, conectar os polos de bisturi, ligar o aspirador e demais equipamentos necessários. Esse é quem, gente, que a gente está falando? Circulante. Descobrir a área operatória fazendo uma asepsia conforme rotina. Ele vai ligar o foco, aquele que fica em cima da cirurgia, e posicionar, receber as peças para os exames, preencher a folha de sala relacionando o material utilizado e auxiliar na remoção do paciente e preparar a sala para o próximo paciente seguinte. Como que a gente monta a sala? O circulante da sala, ele deve sempre verificar a lista de cirurgia do dia, né? Que os materiais que ele vai precisar, aparelhos e as solicitações geradas, porque talvez naquela cirurgia o médico vai precisar de um outro aparelho. Observar se o lavável está equipado para uso e lavar as mãos. Testar o funcionamento dos aparelhos e a responsabilidade é do técnico, né? Para ver se está funcionando. Checar com o anestesista a necessidade de material para o carrinho de anestesia, se ele quer mais alguma, só aquelas dão, né? Preparar a infusão endovenosa e a bandeja de asepsia, dispondo os pacotes de avental, campo, luvas que usa durante a cirurgia. Circulação da sala cirúrgica. Na sala de operação, receber o cliente procedendo à sua principalmente, gente, se ele é consciente, sempre pergunta qual que é seu nome, confere o prontuário e confere a ficha de identificação. Conferir os dados no prontuário, transferir para a maca, posicionar o braço dele para a infusão endovenosa, auxiliar o cirurgião a posicionar corretamente o cliente para esse ato cirúrgico, ajudar os integrantes da equipe cirúrgica a se paramentarem, abrir o pacote com impermeável sobre a mesa do instrumentador e a caixa de instrumentais sobre a mesa auxiliar, fornecendo ao instrumentador os materiais esterilizados e oferecendo ao cirurgião a bandeja de material de asepsia. Vai auxiliar o anestesista a juntar o arco de narcose e suporte de soro de cada lado da mesa de cirurgia, fixando as pontas dos campos esterilizados recebidos do assistente no arco e suporte,
formando uma tenda de separação entre o campo operatório e o anestesista, porque ele que fica, né, monitorando o paciente, vendo se o paciente tem alguma queixa, se tem alguma coisa. Aproximar da equipe cirúrgica o hamper coberto com campo esterilizado e o balde de lixo. Ligar o sistema de aspiração e o bisturi elétrico. Aproximar os pedais dos aparelhos elétricos quando, no que se refere, tem uma pergunta no nosso exercício que fala, descreva a responsabilidade do circulante de sala de cirurgia no que se refere ao bisturi elétrico, tá? Aqui, ligar o sistema de aspiração e bisturi elétrico. Então, qual que é a responsabilidade? Ligar o sistema de aspiração e o bisturi elétrico. Aproximar os pedais dos aparelhos elétricos quando utilizado. Posicionar o foco de luz sempre que solicitado. Aqui vai perguntar, né, num dos nossos exercícios, sobre isso. Então, o que tem que fazer, então? Aproximar da equipe, ligar a aspiração e o bisturi elétrico, aproximar os pedais dos aparelhos elétricos quando utilizados, ok? Essa é uma das perguntas. Fornecer estrados ou bancos de cirurgião instrumentadores, desligar o foco, afastar os equipamentos, até que o operado seja transportado para a sala de recuperação pós-anestesia. O mesmo não pode ser deixado sozinho devido ao risco de quedas, né? Depois ele vai querer mexer, vai querer levantar, assustado, né? Transferir o paciente da mesa para a maca e encaminhar para a sala de recuperação pós-anestesista. UTI ou a unidade de internação. Encaminhar o cliente à sala de recuperação juntamente com o anestesista, separar a roupa usada da cirurgia e já mandar por expurgo e tratar os materiais, separar de vidro, borracha, os cortantes, os instrumentais e outros de acordo com o serviço. Porque cada pacote já é montado para aquela cirurgia. Só que a lavagem, aí já não é no centro cirúrgico. A gente recolhe, junta e manda para a CME, que é na Central de Material de Esterilização. Providenciar a limpeza da sala cirúrgica, catar as coisas, né, para depois vir o pessoal da limpeza. E ao final da cirurgia, normalmente, o cirurgião ou outro profissional que tenha participado de sua realização informa os familiares sobre o que aconteceu da cirurgia e o estado, porque fica todo mundo ansioso querendo saber como que está o paciente. E a desmontagem da sala cirúrgica, né? A desmontagem, ela é realizada ao final do procedimento cirúrgico, pelo circulante, visando deixá-lo livre de forma que possa ser preparada para a próxima cirurgia. Pela remoção de material, de equipamentos específicos da sala, assegurando um ambiente limpo e minimizando os riscos de contaminação. Vai manipular o material cuidadosamente, usando luvas de procedimento, evitando batida ou quebra para proteger as lentes, né? Recolher material de consumo não utilizado para devolução no local destinado, a guarda de material ou reprocessamento, revisar todo instrumental cirúrgico, retirar a lâmina do cabo de bisturi, desprezar agulhas e lâminas em caixa de pérfuro cortante. Aspirar com água corrente restos de fluido do interior das extensões. Desconectar ponta de aspirador de extensão. Acondicionar os instrumentais em container com água. Os mais leves devem ser colocados por cima e encaminhá-los para a área suja de central de material para reprocessamento, que é a CME. Manipular campos contaminados, evitando disseminação e desprezar os rampers. Encaminhar frascos de vidros com secreção para o expurgo e desprezar no lixo os frascos descartáveis. Solicitar a limpeza terminal da sala ao funcionário da limpeza. Ok? Então, essa foi nossa aula de hoje. Fizemos uma revisão, tá? Da última aula e já iniciamos
essas de hoje. Agora, nós vamos para o exercício. Exercício de revisão. Deverá ser realizado manuscrito entregue na secretaria. Número 1. Quais são os profissionais que compõem a equipe cirúrgica? Dois, descreva a responsabilidade do técnico de enfermagem no que se refere à limpeza oh, meu Deus. Só um momento. Descreva a responsabilidade do técnico de enfermagem no que se refere à limpeza Três. Descreva a responsabilidade do circulante de sala de cirurgia no que se refere ao bisturi elétrico. Nossa, eu até dei a resposta na hora que eu estava falando sobre isso. Ainda falei que a gente ia ter uma questão sobre ela, não é isso? Descreva a circulação da cirurgia. Ô, pessoal, na próxima aula, eu já vou estar conferindo, a gente vai estar fazendo uma revisão novamente, toda aula eu vou fazer isso, essa revisão, e até mesmo falando sobre esses exercícios que a gente está pondo. Tá? 5. Quais são as finalidades da cirurgia? Classificação, pessoal. Aqui está o exercício de revisão, deverá ser realizado manuscrito e entregue na secretaria. Dia, vamos ver o dia? Até o dia 4 de novembro. Ok? Então, esse é o nosso exercício, essa é a nossa aula. Se tiver alguma dúvida, pode deixar logo abaixo que eu responderei. Estou à disposição de vocês e um grande abraço.